Olá, pessoal. Professor Ângelo Primo junto com vocês, iniciando mais uma aula, né, sobre a parte das noções de lógica. Lembrando que as aulas, né, que envolve teoria, tudo, é a primeira fase do nosso projeto, né, do canal. É criar esse embasamento teórico sério, tá certo? E depois, segunda fase nossa está sendo resolver questões, no caso, tá certo? Questões de várias bancas para você poder se ambientar, ter ideia, né, de como funciona o mundo aí fora, tá certo? Mas não abra mão de uma formação teórica séria, né? Isso é importante. Nós sabemos aí que tem o mundo dos macetes, mas cada um sabe do que faz, né? Tá certo? Essa é a ideia. E aí, hoje, vamos falar sobre, continuar falando sobre o estudo das proposições, agora entrando no mundo da proposição composta, um assunto que aparece bastante, que se não aparece claramente, né, na hora com pergunta, ele aparece para perturbar as nossas ideias, né? Ele acaba aparecendo aí, no caso, para você, né, se perder nessa situação, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o estudo das proposições compostas e começamos com a série de chamados paralelismo semântico, né? O que a língua portuguesa tem para poder substituir os conectivos lógicos aí, tá certo? Depois existe também a situação de analisar, né, de forma equivalência, no caso aí de forma lógica, mas essa é uma equivalência que traz como ter ideias iguais e não outros motivos, tá certo? Então vamos lá, nós vamos falar aí a respeito, né, das noções de lógica ainda, já sabe, e dentro desse mundo, estudo a proposição composta, ok? E aí nós estamos fazendo o chamado paralelismo semântico, que é uma equivalência. É uma equivalência de sentidos, né? Sentidos iguais, essa é a ideia. E, particularmente, vamos falar da conjunção. Nós vamos falar de todos, tá? Começamos aqui pela nossa conjunção. Então, vamos lá, professor. O que acontece aqui nesse mundo, né? Então, a nossa discussão é a seguinte, né? Na lógica das proposições, tá certo? Uma mesma proposição, ela pode ser escrita, né? Pode ser escrita usando língua, né? A chamada linguagem natural, ou símbolos. O símbolo é universal, por isso que quando se trabalha com a linguagem dos símbolos, está resolvido o nosso problema, porque é um símbolo só. Quando nós trabalhamos com a língua, né, a chamada linguagem natural, eu tenho várias expressões, várias palavras que transmitem a mesma ideia. Esse é o grande problema, né, no caso. Por que grande problema, professor? Porque eu conheço os conectivos da lógica, que no nosso caso da conjunção, que caracteriza a conjunção para nós? O E, né? Só que na língua portuguesa, esse mesmo E com a ideia de aditivo, né, pode ser expresso de várias maneiras. Então, o que acontece? Na hora da prova, o examinador ele faz graça, né? Ele usa uma coisa equivalente, né, para não ficar tão fácil. Então, ele fala assim, qual que é a negação de tal do conectivo E? Você sabe a regra, você vai fazer rapidamente. Agora, se eu pegar uma frase que tem a mesma ideia do conectivo E, mas não aparece conectivo E, né? Mas como é que eu vou trabalhar desse jeito, no caso? É exatamente isso que eles querem, tá certo? Eles quem? Examinador. Então eu tenho que estar atento a esse primeiro momento aí, no caso, que são chamados, né, os paralelismos semânticos aí, no caso, né? E aí, né, o que eu falo, não são todas as palavras ou expressões da língua portuguesa que transmitem a mesma ideia que a lógica está precisando naquela hora, né? Então, se eu estou falando da conjunção, eu preciso de expressões ou, no caso aí, palavras que expresse a mesma ideia que a lógica está querendo naquele momento, tá certo? Esse é o trabalho todo aí que nós temos, né? E aí, o que nós vamos trabalhar inicialmente? Com a chamada conjunção, né? A relação entre a conjunção lógica e a conjunção aditiva. O que a lógica espera disso daí? E, num futuro aí, no caso, não tão distante, nós vamos falar qual é a visão conjuntista dos conectivos. Tem várias formas de enxergar, né?
o que a língua portuguesa quer expressar com aquele conectivo, né? O que a teoria dos conjuntos quer expressar com aquele conectivo, tá certo? Isso é importante, né? Que eu tenho várias formas de expressar a mesma ideia, isso que aparece. Então, a nossa primeira equivalência aí no caso, né, que vamos buscar o paralelismo, é de uma proposição composta e uma frase, né, conjuntiva, né? A ideia é de conjunção no caso. E conjuntiva, no caso, né, com qual situação? Então, o que a lógica fala, né? A frase conjuntiva da lógica. A proposição é formada por P e Q, né? Lembra, eu tenho uma proposição simples e um elemento de ligação, né? Nesse caso aqui, né, para essa frase chamada de conjuntiva, o que vai acontecer? Ela, do ponto de vista da lógica, será verdadeira somente quando P e Q forem verdadeiras. Ou seja, nós queremos escrever uma frase na língua portuguesa, procurar um conectivo que transmita essa ideia, que a frase será verdadeira somente, né? A proposição composta, o conjunto completo, será verdadeiro somente quando as partes forem verdadeiras. Se elas não forem verdadeiras, não interessa para nós. Essa é a ideia, né, do que nós queremos, né, em termos de lógica. A proposição composta e uma frase conjuntiva na qual, né, vai existir essa ligação. Eu quero criar uma frase que ela será verdadeira somente quando ambos forem verdadeiros, né? Ambas as frases, no caso. E aí nós vamos atrás dessa ideia. É chamada de conjunção lógica, né? É uma proposição, né, que é chamada de conjunção lógica, sendo representado pelo conector frásico. Lembra do conector frásico? É na língua portuguesa, né? Então, a nossa conjunção lógica na língua portuguesa é expresso pelo conectivo E. E nós vamos escrever P e Q. P é uma proposição, Q é outra proposição, e nós vamos juntar essas duas ideias através do conectivo da conjunção, que é o E. E qual é o efeito disso? Quando você usa, né, essa situação, nós teremos exatamente o que nós queríamos. Ou seja, essa proposição só será verdadeira se P e Q forem verdadeiros. É isso aí no caso, né? Então, a lógica busca essa ideia e a língua portuguesa ofereceu o conectivo E para isso. Quem está antes e depois, isso é importante também, são chamados de conjuntos. Quem está antes do E e depois do E são chamados de conjuntos, tá certo? Essa é a ideia. E aí, né, qual que é a ideia que esse conector lógico está transmitindo? Por quê? Cada conectivo, cada conector vai transmitir uma ideia diferente. Aí eu tenho que buscar na língua portuguesa quem transmite a mesma ideia, é isso que é importante, né? Então, o conectivo aí, no caso, né, transmite a ideia de que P e Q devem acontecer simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, a lógica, quando transmite isso, né, está falando, ó, essa situação tem que acontecer ao mesmo tempo. Por isso que ela é verdadeira quando ambos forem verdadeiros. Caso contrário, não interessa. Depois, a visão conjuntista disso vai dar essa ideia em termos de conjunto. Mas aqui nós estamos falando em termos de frase. Por exemplo, quando eu falo que Rita é norte-americana e não gosta de basquetebol, o que eu estou transmitindo? Essas duas coisas. Ela é norte-americana e, ao mesmo tempo, não gosta de basquetebol. Então, o E que nós usamos é a ideia de uma coisa, né, duas coisas, na realidade, ocorrendo de forma simultânea. Então, o E pede essa situação de simultaneidade, né? Quer dizer, se eu quiser essa ideia e usar outro conectivo, está errado, né? Isso daí seria fácil. Então, na língua portuguesa, o que representa, né, no caso aqui, a conjunção é o E. Ponto. Peguei o E, né, na lógica, já está caracterizado isso. O problema é quando eu tenho que buscar isso daí dentro da língua portuguesa, né? Não só essa forma, professor, o E não é língua portuguesa? É.
esse é o que nós utilizamos, é isso que você vai ter que procurar na frase, tá certo? Mas o problema é que esse na língua portuguesa, com a mesma ideia, pode ser escrito de outras formas, né? Por exemplo, se você encontrar bem como, né? Não apenas, como também, né? Tá certo? Não apenas, como também. Não só, mas também. O mas, entretanto, contudo, eles acabam trazendo essas ideias aí no caso, né? Eles acabam trazendo a ideia de coisa simultânea, né? Então, quando você utiliza um desses outros elementos, você está mostrando essa ideia do quê? Duas coisas que ocorrem simultaneamente. E é isso daqui que cada vez mais aparece nos exercícios. Ele esconde o conectivo e através, né, dessas conjunções da língua portuguesa, e você tem que transformar para poder usar lógica. Enquanto tiver dessa maneira, eu não consigo fazer negação, fazer equivalência, que mais? Tabela verdade. Então, isso daí você cada vez mais tem que trazer. Né? Quer dizer, o que eu tenho da língua portuguesa que caracteriza as ideias da lógica, né, no caso, tá certo? Então, dessa forma, né, eu posso reescrever a proposição composta. Rita é norte-americana e não gosta, né, de basquetebol, como sendo uma frase conjuntiva. Por exemplo, Rita é norte-americana, contudo, não gosta de basquetebol. E aí eu tenho, né, uma equivalência o quê? Semântica. Apesar dela ser norte-americana, ela não gosta, né, de basquetebol. Por quê? Parece que nasceu nos Estados Unidos tem que gostar de basquetebol, como nasceu no Brasil tem que gostar de futebol. É aquela ideia geral, né? Mas o que acontece? Apesar de eu escrever e aparecer um contudo aí, né, elas mantêm a mesma ideia. Quer dizer, ela é norte-americana e, simultaneamente, não gosta de basquetebol. É o E aditivo. Então, isso aí que é importante. O que acontece? Né? Os exercícios, eles não são nesta direção. Os exercícios vão para essa direção. Por quê? Eu preciso transformar em E, lembre-se sempre disso. Na lógica, eu preciso do E, né? E depois eu faço minhas operações. Então, ele falaria: Rita é norte-americana, contudo não gosta de basquetebol. Aí eu escreveria com o conectivo E, porque mantém a. Veja bem, não é simplesmente trocar, é porque ele mantém a mesma ideia, né? Isso daí que é importante, tá certo? Então, o contudo seria aí uma forma de substituir, tá certo? Essa é a situação que nós temos lá. Além das frases, às vezes tem que tomar cuidado, né? Como eu falei, a vírgula, por exemplo, é uma situação que também indica o E, né? Ela pode ser usada entre duas orações, né? Com a ideia da conjunção e que o E foi omitido, né? Se você fala assim, por exemplo, né, na oração, João é rei, Maria é princesa e Carlos é barão. Então, o que está acontecendo? As três coisas. João é rei, e Maria é princesa, e Carlos é barão, né? Então, nessa situação, a vírgula tem cara de E. Não é toda hora, não é toda vírgula que tem cara de E, né? Eu brinco muito em sala de aula com isso aqui, né? Você fala assim, ó, eu preciso comprar umas passagens, você pode fazer esse favor para mim? Faço, professor. Para quem que é a passagem, professor? É assim, é para Maria, José e João, né? E aí eu te pergunto, Maria, José e João, quantas pessoas vão viajar aí no caso, né? Depende de onde está a vírgula, né? Se você falar Maria, vírgula, José e João, são três, né? Se você falar Maria, José e João, são duas, né? Então a vírgula a gente não consegue enxergar quando a gente fala, né? Você não consegue enxergar. Ah, eu paro para respirar, é pausa. Não consegue enxergar isso daí, né? E tanto que a gente fala aí rapidamente, vira pegadinha, né? Qual é a metade de 2 mais 2? Qual é a metade de 2 mais 2, né? Então, depende de como você fala, é uma coisa ou outra. Ou vai dar 2 ou vai dar 3, né? Tá certo? Então, a vírgula, ela é muito, né? Falando você não percebe, não adianta, né? Ah, mas eu paro para respirar. Não, não percebe, não adianta. E escrita, aí você tem que ver se ela tem essa função de
estar ligando coisas. Ela aparece muito com a função de ligar nas alternativas, né? Então, João é alto, vírgula, Maria é rica e Carlos é professor. Então, nas alternativas é muito comum aí no caso, né? Tá certo? Então, a vírgula também serve com essa ideia de conectivo e recentemente a VUNESP aprontou uma com o pessoal por causa disso aí, né? O pessoal não viu a vírgula ou passou direto e era um E que estava embutido lá, ok? Isso tudo faz diferença quando a gente tem que trabalhar com tabela verdade. Pode acreditar, né? Pode acreditar que isso daí hoje em dia faz muita falta, ok? Que mais? Ah, essa daqui tem que tomar cuidado, né? Tá certo? É uma expressão, né? A expressão nem A nem B. Né? Então, no caso aí, você tem que nem Paulo é espanhol, nem Maria é italiana, né? Fala aí, professor, qual o problema? Não, o problema é o seguinte, é que o E está lá e você não está vendo, né? Então, quando você fala nem A nem B, você pode reescrever como sendo não A e não B, tá certo? Não A e não B. Aí você viu que apareceu o conectivo E aqui no meio, né? Significa que essas duas coisas devem acontecer ao mesmo tempo, né? Nem Manuel é português, nem Isaura é espanhola, né? Só mudei o nome das pessoas aí. Pode ser reescrita como sendo Manuel não é português e Isaura não é espanhola. E aí apareceu o E, que para a lógica é extremamente importante, porque agora eu sei fazer negação, sei ler a tabela verdade. Deu para entender? Antes de a gente entrar realmente nas operações lógicas, atualmente eu preciso ter esse domínio, né? É chamado paralelismo semântico, né? O que a língua portuguesa tem para expressar a mesma ideia? E isso daí é extremamente importante, cada vez mais aparece aí no caso, tá certo? Então, tem aquelas palavras que, né, acabam gerando, né, associado ao conectivo E, coisas que acontecem simultaneamente, duas coisas, né, três coisas. Que mais? A vírgula, que pode ter essa função também, e expressões aí, no caso, expressão do tipo nem A nem B, que tem que ser reescrita para fazer aparecer o conectivo E, tá certo? Que mais? O mas, esse daqui aparece bastante aí no caso, né? O conectivo mas. Pensando em termos, né, de questões, a maior incidência que aparece é o mas, tá certo? Por quê? Ele é aquela ideia do adversativo, né? Quanto mais eu faço desse jeito, menos acontece o que eu quero, né? Tem uma frase terrível, caiu no concurso, né? Eu brinco até. Isso não é proposição, é maldição, né? Paulo estuda, mas não passa no concurso. Quanto mais ela estuda, menos ela passa no concurso, né? Então, acontece as duas coisas. Ela estuda e não passa. Né? Então, o mas de todos, as formas de esconder o conectivo E, é o que mais aparece no caso, tá certo? Então, esse nosso primeiro contato com os conectivos, você já teve, né, na aula anterior, ideia de quais são os conectivos. Mas aqui é o que a língua portuguesa tem, né, de transmitir a mesma ideia, tá certo? Isso daí é importante no caso. Por exemplo, né, nem João é médico, nem Maria é cantora. Eu coloquei alguns exemplos aí para você seguir, né? João não é médico e Maria não é cantora. Samuel estuda, mas não passou na prova. Samuel estuda e não passou, né? Maria, José e Pedro foram viajar. Então, aqui no caso, nós temos duas pessoas, né? Que é a Maria José e o Pedro, tá certo? Se eu colocar Maria, né? Maria, vírgula, José e Pedro foram viajar, aí nós temos três pessoas, né? Deu para entender? Então, a vírgula aqui, né? Fez a diferença nessas situações. E isso é importante, como eu falei, porque eu tenho que reescrever as frases, né? Isso daí, eu tenho que reescrever. Porque se não aparecer o conectivo da lógica, eu vou ter, né, dificuldade em trabalhar. Tem alguma coisa? Tem aqui, ó. Por exemplo, leia a frase a seguir. Luísa gosta de ir à praia, mas não gosta de ficar com o corpo, não gosta de ficar, aliás, com areia no corpo, né? Não com o corpo na areia, areia no corpo, é diferente.
assinale a alternativa correta, que apresenta um conectivo lógico para substituir a palavra mas. Aí eu peguei essa exatamente por causa disso, ó. Mas sem mudar o sentido da frase. Eu vou trocar e continuo com o mesmo sentido, que é duas coisas que devem ocorrer simultaneamente. Ela vai à praia, gosta disso, e não gosta de ficar com areia no corpo. Legal? Então, qual delas que é, né? Qual seria? O ou, o e, o se somente se e o se então. Legal? Então, fazendo a nossa análise aqui. É uma proposição composta, né? Porque é a ideia dele do conectivo. Reconhecimento de conectivo que está escondido. 2 minutos, porque quem sabe, sabe aí no caso, né? Se você não souber, né, tem que trabalhar a ideia, então eu já sei o que eu vou trabalhar. Mediano, porque tudo que vem da língua portuguesa para a gente traduzir é trabalhoso e não tem macete no meio do caminho, tá certo? Então, Luísa gosta de ir à praia, mas, né? Então, aquelas coisas lá adversativas, né? E não gosta de ficar com areia no corpo. Então, o e está aí por causa desse sentido. Duas coisas que acontecem simultaneamente lá, né? Então, nós poderíamos substituir o mas pelo e, tá? E isso é mais comum do que você possa imaginar no caso, né? Porque é uma forma de esconder o conectivo e aí, né, vai te dar dificuldade em outras situações. Você já sabe, nós estamos fazendo a teoria, depois vem aqueles blocos de exercício para você resgatar isso daí e ter ideia de como está aparecendo, né, em termos de prova atualmente, essas situações aí. Legal? Então, nós estamos falando sobre o paralelismo semântico que existe entre a conjunção lógica, né, e elementos da língua portuguesa aí no caso, tá certo? Para a gente completar essas ideias aqui no caso, né, existe na lógica propriedades como existe na matemática, né? 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Né? 2 vezes 5 é igual a 5 vezes 2. Isso é chamado de propriedade comutativa. E como o conectivo, né, ele gera uma operação lógica, então existem propriedades para isso daí, tá certo? E aí é a mesma coisa, né? Então, isso é importante. Por quê? Porque às vezes ele mexe nas alternativas e eu acho que está errado, né? Então, por exemplo, aqui, se eu falar A e B, né, em termos de lógica, e B e A são duas proposições equivalentes. É uma equivalência fraca, né, porque está associada à propriedade comutativa. Mas às vezes o pessoal faz, né, resolve, e na hora de buscar a alternativa correta, porque é E, o pessoal muda. Normalmente isso daqui está nas alternativas. Você calcula, quando você vai procurar, fala, ué, não tem, não tem. Porém, né, permite a comutação dos elementos, porque não vai alterar nada. Isso na lógica. Então, quando eu uso o E na lógica, acabou, está resolvido. Agora, na língua portuguesa, nem sempre essa propriedade lógica é válida, tá? Então, por exemplo, se você falar, eu vou comer e sair, né? Ou eu vou sair e comer, ou vou sair comendo. Então, o que acontece? Na língua portuguesa, são três coisas diferentes, né? Porque existe uma sequência de eventos, né? Existe uma situação cronológica aí no caso, né? Isso é importante. Por quê? Se ele perguntar do ponto de vista da lógica, sempre eu vou ter a equivalência. A e B, B e A, mesma coisa, para a lógica. Porque eu quero duas situações que ocorrem simultaneamente. Agora, quando eu falo que eu vou comer primeiro e, né, na realidade faltou o quê? O depois sair é uma coisa, né? Então, primeiro eu como, segundo eu saio. Ou então, vou sair, né, primeiro e depois vou comer. Ou vou sair comendo. Quer dizer, eu peguei e estou indo embora. Então, é importante você perceber se essa discussão está dentro da língua portuguesa ou está dentro da lógica. Dentro da lógica, o conectivo E tem a propriedade comutativa, tá certo? Então, tanto faz a ordem que eu fale a frase, vai dar a mesma coisa. Na língua portuguesa, cuidado com essas coisas aí, tá certo? É isso aí. Então, eu sempre apareço aqui, né? Opa, vou colocar lá para baixo.
3, não, é o 4. Agora acertei, né? Por isso que eu sempre coloco no final, vai lá, você já está, né? Eu falo, vai lá embaixo pegar o seu material para acompanhar, o PDF está lá disponível, tá certo? É importante você estar inscrito, porque essa aula agora, que está, por exemplo, está sendo gravada, quando eu colocar no ar, você recebe, né? Sabe lá que tem coisa nova. Se você não está inscrito, se inscreva, né? E depois ative lá o sininho, tá aqui as minhas mídias sociais para você, né? Ter contato. E teoria não se brinca. Estude, domine a teoria, né? Depois vai resolver exercício para você aplicar a teoria, né? Então, resolver questão é colocar a criatividade em prática, né? Agora, a teoria tem que ter forte embasamento, por isso que, né, aqui no caso não tem superficial. Aqui a gente vai a fundo para poder trabalhar essas situações. Legal? Por enquanto, Ângelo Primo se despedindo, mas com certeza eu volto para a gente poder conversar. Tá certo? Um abraço, até mais. Tchau,